Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero fazer um questionamento para vocês, que é o seguinte, a gente vem chegando às eleições e a gente vem vendo, eu venho vendo pelo menos muitas pessoas falando assim, e de anos vem falando isso há muito tempo. O povo vota errado, o povo vota errado, o povo vota errado, o povo vota errado. Tudo bem, eu entendo, porque o político, ele deixa claro as intenções dele na eleição. Só que uma coisa eu fico pensando, errado como? Porque para você, um político, por exemplo, eu defendo um político. Você pode achar que aquelas ideias são erradas. Na sua visão. Na sua visão é errada, na sua visão de mundo, para o futuro que você quer, tudo é errado. Beleza. Não faz bem, tudo bem. Então, mas para mim é certo. Então, não existe um gabarito do que é certo e o que é errado. Graças a Deus ainda não existe um gabarito mundial do que é certo e errado. É errado fazer tatuagem, é errado colocar brinco, é errado fazer isso, é errado fazer aquilo. Ainda bem. Tem pessoas que acham que usar droga é correto. Tem pessoas que acham que usar droga não é. Então, hoje estamos cada vez mais nessa discussão. E se você acha que é certo e que é errado, você acha que é certo. Ah, eu acho errado. Aí vai um artista na TV e ele fica propagando que temos que liberar isso e você fica calado. Eu conheço um monte de pessoas assim, usar droga é errado. Mas ela não diz que é na visão dela, pra ela. Pra mim, eu não usaria, não gostaria que minha família usasse e tal. Os outros, foda-se. Os outros, dane-se. Os outros até pagaria pra usar, como eu penso. Então, assim, eu não sei se existe certo ou errado. Porque eu vou fazer uma analogia bem besta. Não é? Porque eu já deixei claro no começo do vídeo. O político ele deixa claras as intenções dele. Ele, antes de ser eleito, muitas das coisas que ele quer fazer, ele avisa. Ele vai avisando. Lógico que 90% das coisas que ele faz durante o mandato, ele não avisa. Lógico, porque ele não é trouxa. Ele só avisa aquilo que muitas vezes não depende 100% dele, vai depender do Congresso, vai depender do Senado, vai depender da Câmara, vai depender de um monte de coisa, vai depender de 500 e sei lá quantos deputados que tem, vai depender de senador, vai depender de STF, vai depender de um monte de coisa. Então muitas vezes ele fala que quer fazer alguma coisa sabendo que ele não tem 100% do poder. Então você pode perceber que a maioria das coisas que o político promete não depende 100% dele. Porque ele não é trouxa, ele não é besta. Enfim, mas vamos lá, vou fazer uma analogia bem besta. Porque pra mim, chega perto do ponto, vamos supor, o cliente deixa o carro na minha oficina. Eu faço uma merda no carro do cliente. Deixa o carro sem freio, o cliente bate, sofre um acidente terrível. E aí, a pessoa culpa o dono do carro. Ah, mas também você foi deixar na oficina do Renan. Ué, mas o cliente não tem culpa. Porque quando uma empresa é aberta, quase que automaticamente, aquela empresa ela tem que se enquadrar em certas responsabilidades e compromissos, obrigações, deveres, enfim. Então, tem a obrigação de fazer o serviço correto, completo. Se não for fazer correto nem completo, que faça de forma segura. Pode estar errado o serviço, mas que não cause prejuízo, que não cause riscos, que não crie riscos para o cliente. Então pode estar rodando errado, mas aquilo não vai causar um acidente para o cliente, aquilo não vai causar um transtorno para o cliente, aquilo não vai causar um prejuízo para o cliente. Então deixe claro, mas para mim é parecido de querer jogar a culpa no cliente. Então eu não coloco culpa na população, porque o político ele está lá, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que a população quer. Ele sabe o que a maioria dos empresários quer. Ele sabe o que não querem. Ele sabe o que os comerciantes querem. Ele sabe. Ele sabe que é diminuir imposto, que é ter maior concorrência, que é tirar o poder da mão de poucos. Porque tem uma construtora em São Paulo, que é muito antiga, que ela é dona de uns... Se eu não me engano, eu vi uma matéria uma vez da Veja, que eu postei no meu LinkedIn, é dono de mais de 18 mil imóveis em São Paulo.
Se foi por meritocracia, eu não sei. Se foi por trabalho, se foi por porque ela realmente merece aquilo, beleza, não tem problema. Você merece isso, tudo bem, vai lá, você tem suas coisas, você conseguiu com trabalho, com suor, com honestidade, não tem problema. Se é justo, se é honesto, se é ético, se é moral, eu não sei, eu não quero nem saber, porque eu não sou filósofo para entrar nesse tipo de discussão, não gosto. Qualquer pessoa que vem falar comigo, ah, Renan, é correto, mas será que é justo? Ih, mano, eu não gosto de entrar nisso. Isso para mim é uma pergunta armadilha. Isso é igual perguntar qual é o limite do humor. É uma pergunta armadilha. Se o negócio é correto perante a lei, então se é correto, porque é a lei, nós temos que lamber ovos de juízes. Lamber ou babar ovos de juízes. Como tem muita gente que gosta de defender juiz, só que ao mesmo tempo que está na lei, ah, mas não é ético, ah, mas não é moral, ah, mas não é justo, ah, mas cadê o bom senso? Ué, você há pouco tempo estava lambendo o saco de juiz e agora o próprio juiz que coloca em prática o que está na lei agora não é ético, agora não é moral, agora não é justo. Então, peraí, vamos definir. Se é correto, então é correto. É autorizado pela lei? Ah, Renan, então você... Lógico que vai ter gente assim, ah, então você é a favor da escravidão porque estava na lei. Eu não era vivo na época, eu não fiz a lei, eu não aprovei a lei, eu cumpro a lei. Se eu não cumprir, eu sou preso pela polícia, eu sou processado, eu sou multado, posso ser até morto. Então, eu cumpro a lei, eu não posso bater de frente com o Estado. Por isso que eu tenho medo quando o Estado é muito grande. Porque naquela época, por que não bateram de frente contra o Estado para acabar com a escravidão? Porque naquela época, escravidão era errado. Todo o planeta sabia, a não ser crianças que são inocentes, que não entendem as coisas, a não ser que você seja um retardado, para não saber que escravidão é errado. Então por que não bateram de frente com o Estado naquela época? Será que o Estado era muito grande? Será que o Estado era muito poderoso? Será que não tiraram o poder da população? É por isso que eu tenho medo do Estado grande. Porque quando o Estado aprovar uma lei que 90% da população acha errado, como é que você vai bater de frente com o Estado? Não tem como bater de frente com o Estado. É por isso que eu tenho medo. Não estou falando que é errado. Para mim, o Estado tem que existir, de alguma forma. Eu acho o imposto muito injusto, mas acho, em certos pontos, honesto, correto. Em certos pontos, em raros pontos, acho. Enfim, então é por isso que eu tenho medo. Então, naquela época, por que não bateram de frente? Porque naquela época todo mundo sabia. Todo mundo. Quem era escravo, quem não era escravo, sabia que aquilo era um tipo, talvez a palavra escravidão, né? Vamos supor que naquela época a palavra escravidão não existia. Eles usavam algum tipo de palavra para definir quem era o comandante, quem era o comandado, enfim. E eles sabiam, eles tinham a noção que algo de injusto estava acontecendo ali, que não tinha algo muito... Poderia ter o comandante comandado, mas não naquela situação, naquelas situações que a maioria das pessoas viviam. Então, sim, as pessoas tinham noção, mas por que ninguém batia de frente com os comandantes? Os comandantes estavam exercendo um excesso de poder em cima das pessoas, por que ninguém batia de frente? Porque eles eram amigos do rei? Será que eles eram amigos do rei? Será que os chefões de grandes fazendas não eram amigos dos políticos? Será que os políticos daquela época, todos eles não ficavam caladinhos? Será que alguns queriam bater de frente, mas não batiam por causa de medo? É por isso que eu digo, quando eu tenho muito medo de um partido político no Brasil dominar 80% do Senado, dominar mais de 50%. Tem que ficar ali 50%, 60%. Tem que ter a oposição, mas oposição de verdade, não essa oposição de mentira que a gente vive até hoje. Essa oposição de mentira, porque para mim até hoje não existe oposição de quem esteve no poder. Para mim até hoje não existiu. Nem Bolsonaro nem Lula para mim não são oposição. Desculpa, mas para mim não são. Até
uns 2 anos atrás eu via como oposição, só que a gente vai vivendo e aprendendo, vão acontecendo certas coisas, então eu fui mudando de opinião. Para mim não existe. Para mim não existe oposição. Então, eu tenho muito medo. Como, por exemplo, pegar o Brasil, tem 26 estados, né? A maioria dos estados ser governado por um lado ideológico. Para mim tem que ser meio a meio, Congresso meio a meio, Senado meio a meio, Câmara meio a meio, tem que ser tudo meio a meio. Porque se um lado começa a fazer cagada, imagina se tem 90% do Estado do mesmo lado ideológico, do mesmo lado econômico, do mesmo lado político. Começaram a fazer cagada. Quem vai bater de frente com essa pessoa? Quem vai bater de frente? Eu sempre disse isso. Para mim é erradíssimo ter 80, 60% ali do Congresso, sei lá, Bolsonaro de direita, que para mim o Bolsonaro não é de direita. Eu já deixei claro isso aqui, já até fiz um vídeo falando um pouco sobre os meus conhecimentos disso, que para mim o Bolsonaro não é de direita, para mim é uma pessoa realmente que entende o que é direita e diz, pode apoiar o Bolsonaro, mas dizer que ele é conservador, dizer que ele é de direita, para mim é muito errado. A mesma coisa uma pessoa fala para mim de outros políticos de esquerda, fala, ele é de esquerda. Mas o que eu entendo como esquerda, conversando com professores, conversando com outras pessoas, vendo alguns vídeos que eu já vi, falar que Lula é de esquerda, pode ser até da esquerda latina, porque a esquerda da China é muito diferente, a esquerda americana é muito diferente, a esquerda da Europa é muito diferente. Então, se falar que a esquerda latina é isso aqui, beleza. Agora, a esquerda mundial é muito problemática, é muito diferente. A direita mundial é muito diferente. Mas, enfim, eu tenho esse pensamento. Então, assim, vamos lá, vamos finalizar o vídeo. Cuidado quando for falar isso. Assim, talvez você tome cuidado ao falar que a culpa é de quem vota em tal político. Porque o político, ele sabe o que ele tem que fazer. Quando ele é presidente, ele sabe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a vida das pessoas, eu tenho que trazer empresas, trazer o máximo de empresas para abrir empresas aqui. Para quê? Para que essas empresas deem emprego e que esse emprego gere impostos e com impostos eu volte esse dinheiro para o Estado, construa casas para o povo ou dê benefícios para empresas, que essas empresas repassem os benefícios para as pessoas, que elas consigam comprar apartamento, consigam comprar casa, consigam comprar carro, consiga comprar uma roupa. Você tem o sonho de comprar uma Ferrari. Aqui no Brasil você tem que ter condição. Você tem, puta, aqui eu vou trabalhar, eu vou conseguir, se eu trabalhar e juntar um dinheirinho aí, eu vou conseguir ter uma Ferrari. Igual, vamos supor, nos Estados Unidos, que é muito mais perto de você alcançar ter uma Ferrari, como tem vendedor de hambúrguer, de McDonald's lá, que eu sigo um canal, que um rapaz, ele comprou uma Ferrari, uma 430, uma F430 lá nos Estados Unidos, e ele trabalha no McDonald's fazendo hambúrguer. E ele comprou, juntando dinheiro. Ele falou, eu ganho pouco, só que aqui eu consigo juntar. Então eu não preciso pagar tanto de imposto. Aqui as coisas são muito mais em conta. Então, assim, tem que dar oportunidade para o povo ter. Só que parece que no Brasil, o político ele tem medo que o povo tenha poder. O povo não pode ter poder, porque dinheiro é poder. Dinheiro é muito poder. As pessoas, a gente sabe que no mundo inteiro, quando as pessoas começam a ter um pouco mais de dinheiro, elas conseguem ter poder. Elas não ficam na mão do Estado, elas querem que o Estado se foda. Então, o político ele tem muito medo que as pessoas enriqueçam. Muito medo que as pessoas enriqueçam. Muito, demais. Então, assim, vamos tomar, sei lá, gente, talvez a gente comece a tomar um pouco de cuidado de colocar a culpa no povo. O político adora que a gente coloque a culpa no povo. Fala, votou errado. Não, votou certo. Porque todo político ele tem como se fosse um gabarito do que tem que ser feito. Então, ele não votou errado. Porque você votar no Lula, votar no Bolsonaro, ou você votar no Ciro, ou você votar em qualquer ser humano que esteja candidato a governador, prefeito, no Haddad, sei lá, no Márcio França, você tem que votar, você sabe que ele tem que melhorar, ele não pode deixar a rua com buraco, ele não pode deixar pessoas passarem fome, não pode deixar as pessoas sem emprego, ele tem que dar um jeito, ele tem que se reunir com empresários, os maiores de São Paulo, maiores do Brasil, e falar, ó, eu vou diminuir o imposto para você, você tem que dar emprego, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, então você não pode ter assalto. Cadê que o Estado se responsabiliza
quando um senhor ou uma senhora, vamos falar aqui da minoria, negro, porque negro é a maioria no Brasil, né? Já saiu até uma matéria aí do PSOL falando sobre isso, eu já publiquei no LinkedIn. Então, então brancos são minoria, já viraram minoria. Então você pega vamos falar de negro. Negro, trans, gordo, não binário, você pega. Então vamos pegar o máximo de minoria e deficiente. Você vai pegar. O ladrão chega, assalta essa pessoa, leva o celular, dá um tiro e mata essa pessoa. Cadê o Estado se responsabilizando? Porque isso é falta, ou é falta de educação do ladrão, do assassino, ou isso é falta de educação, ou isso é falta de segurança pública, o que foi? Aí você pega o ladrão, não, o ladrão está educado, o ladrão o ladrão é PhD. E agora? O ladrão é PhD. E agora? Que a gente vai colocar a culpa na educação? Não vai dar, ficar calado, porque o ladrão é PhD. O ladrão é PhD e ele matou uma pessoa. E aí, cadê a dívida histórica do Estado? Não tem, eu não vejo dívida histórica do Estado. De novo, eu não vejo. Depois eu vou fazer um vídeo, que é uma moça perguntou no outro vídeo, Renan, o seu conteúdo está pouco conteúdo automotivo e muito político. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas fique tranquilo, eu vou voltar com muito conteúdo automotivo. Porque eu foquei no político, por quê? Porque minha sócia está fazendo um canal, ela já está com um canal com mais ou menos, tá com quantos? 130 mil inscritos, ó, 130, chegando a 140 mil inscritos, com conteúdo automotivo. Então cresceu muito rápido, ela fez o canal não tem nenhum ano. Então está crescendo muito rápido, então eu deixo ela falar de automotivo. Porque ela gosta muito mais de falar disso e ela é muito melhor nas câmeras. Gata, lindíssima na frente das câmeras. Ela é, puta, mulher é outro nível, né, de qualidade. Então ela prepara tudo, comprou câmera, comprou tripé, fez tudo bonitinho para fazer os conteúdos. Ela está fazendo conteúdo automotivo lá na oficina. Então eu deixo para ela fazer. Então ela falou, não, você que está falando um pouquinho mais de política, então continua falando sobre isso e eu vou fazer o automotivo. Então ela está fazendo na oficina, as pessoas não sabem que ela é minha sócia, as pessoas não sabem que eu sou sócio dela, então é melhor. Ela fala que no conteúdo que ela faz, ela fala que ela é funcionária da empresa, na verdade ela é sócia, então ela fala que ela é funcionária. Então vamos deixar as pessoas confusas. Então eu falo um pouquinho de política, falo mais de sociedade em geral, e ela fala de conteúdo automotivo, até porque a gente sabe que a maioria do público consumidor automotivo são homens. Então, homem vai... A maioria dos vídeos automotivos que a gente vê de oficina é homem. Então, ela é diferente. Ela é mulher, linda, linda, maravilhosa. Acho ela gatíssima. Então, ela atrai muito o homem. A gente vê muito comentário chamando ela de gata, de gostosa, que não sei o que. Ela não tá nem aí. Ela dá risada, ela vai e curte. Então, ela não tá nem aí. Então, assim, é bom. Nosso conteúdo lá já está gerando uma monetização no canal, que a gente pega toda a monetização, a gente investe na oficina. Enfim, então ela já está fazendo sorteio, ela já comprou esses dias, acho que foram 12 Samsung, se eu não me engano era o S21 Ultra. Ela comprou 12 S21 Ultra, está sorteando lá no canal. Então tá indo. Então eu já estou até dando um spoiler para vocês de qual canal. Se você vê um canal automotivo com uma mulher fazendo sorteio de Samsung, acho que você vai saber que ela é minha sócia. Mas enfim, então é isso. E depois eu vou finalizar eu vou finalizar esse vídeo e depois eu vou fazer um outro vídeo de um negócio que eu vi na internet essa semana. É muito bom a internet, dá muito conteúdo pra gente. Então é muito legal. Mas enfim, um beijo e até o próximo vídeo.